Olá, pessoal. Vamos falar sobre um tema que é sempre muito questionado aí nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos grupos de ergonomia, que é se o técnico de segurança ele pode ou não assinar uma análise ergonômica do trabalho. E a resposta já vou dizer de cara, é sim, ele pode assinar com certeza a análise ergonômica. Por que que existe essa dúvida entre os colegas? Existe essa dúvida porque foi lá em 2016 uma nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho, a nota técnica 287, que era uma consulta que foi realizada sobre esclarecimentos de qual profissional seria capacitado, então, para análise ergonômica. Eu vou ler essa nota, algumas partes dessa nota técnica e vou fazer alguns esclarecimentos para vocês entenderem. A nota foi muito bem escrita aí, o colega que escreveu que assinou essa nota técnica de 17 de outubro de 2016, foi Alexandre Furtado Scaparelli Ferreira, Celso, que é coordenador de normatização e registros, Celso de Almeida Haddad, diretor do Departamento de Segurança do Trabalho, substituto, e Maria Tereza Jensen, que seria secretária de Inspeção do Trabalho. Eles assinaram essa nota técnica. E aí, o esclarecimento, ele vem esclarecendo, né, que a NR17 não estabelece qual profissional possa realizar análise ergonômica do trabalho. Veja bem, então, a própria nota técnica já está dizendo, olha, não estabelece o profissional. Esta aparente omissão não é injustificada. No Brasil, a profissão de ergonomista não apresenta uma formação específica de nível superior. Então, veja bem, nós fizemos lá, junto com o meu grande amigo Veronese, mando um abraço para ele, nós fizemos há algum tempo atrás o nosso curso avançado de ergonomia lá em Portugal, na Universidade de Lisboa, né? Faculdade de Motricidade Humana. Ficamos lá 2 semanas, foi um período de muito aprendizado, foi muito bom. Meu amigo Carlos, o pessoal que estava todo mundo lá, foi muito legal. E o que eu achei interessante é que lá existe a graduação de ergonomista. Então, é uma faculdade de 3 anos, onde a pessoa se forma em ergonomia. Portanto, existe em alguns países a formação específica de ergonomista, o que não existe no Brasil. E essa nota técnica está deixando claro, né? A formação se dá através de cursos de especialização lato sensu, que serão as pós-graduações, etc., né? E que são frequentadas por profissionais de áreas variadas, e ele diz assim, de nível superior, né? Nesta formação são incluídas disciplinas, aí vai depender de cada formação que é, etc. e tal. E lá vem assim, não há definição explícita de qual profissional está habilitado legalmente para executar, mesmo porque a própria NR17 não está falando isso, né? Então, ele diz, o que a NR17 diz e que está escrito nessa nota técnica? Em função do exposto, a empresa deve, antes de tudo, garantir que o profissional contratado possua conhecimento. Maravilhoso, muito bem. A nova NR17, a nova NR1, inclusive, fala assim que a responsabilidade do programa é da organização. Ela não define um profissional específico responsável pela elaboração do programa, mas a responsabilidade é da organização. Então, desta forma, o profissional responsável pela tarefa, continua a nota técnica, deve, antes de tudo, cumprir de forma criteriosa as exigências contidas na NR17. Maravilhoso, perfeito, até aí está muito bom. A ET é considerada, e aí é que entrou, ele estava indo muito bem, enquanto ele estava sendo técnico. Mas a partir do momento que ele emitiu uma opinião pessoal e equivocada, essa nota técnica deixa de ter 100% de qualidade e é motivo de confusão entre muitos nossos profissionais. Vou falar qual que é o erro do colega nessa nota técnica. A ET é considerada uma espécie de laudo. Onde está dizendo que é uma espécie de laudo? Você vê que é a opinião pessoal dele, né? E aí, pior ainda, ele erra ainda mais na hora que ele vem e fala assim, portanto, deve ser elaborado por profissional de nível superior. E aí o pessoal fala assim, olha, a ET é só profissional de nível superior, né? Se não for nível superior, não pode. De onde foi retirado essa ideia de que, por ser uma espécie de laudo, deverá ser obrigatoriamente realizada por profissional de ensino superior?
Em primeiro lugar, essa nota técnica é de 2016, ok? E eu vou ler para vocês agora o Código de Processo Civil de 1973. 1973. Seção 2 do perito, artigo 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421. Parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 1973. Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no capítulo 6, seção 7 deste Código. Meus amigos, o Código de 1973 acabou em 2015, ok? Então agora eu vou ler para vocês o Código de Processo Civil de 2015. Agora ele está no artigo 156. Lembrando que essa nota técnica é de 2016. Artigo 156, a mesma coisa. O juiz será assistido por perito quando da prova ou do fato depender de conhecimento técnico-científico. Aí está igual ao 145. Parágrafo 1º. Olha a diferença. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Sumiu a questão do nível universitário em 2015, aos quais as pessoas que assinaram essa nota do Ministério do Trabalho não se tocaram, não viram que havia sumido isso. Isso por quê? Porque para fazer um laudo não é necessário que você tenha conhecimento nível universitário. Por quê? Porque existem situações em que não é necessário nível. Vou dar um exemplo, preciso de um laudo de qualificações da qualificação do coco e da água do coco que é retirado quando eu abro esse coco. Quem sabe isso? É um profissional de nível universitário ou é o cara que abre o coco? É o cara que abre o coco. Ele é o especialista em abrir coco. Então, para eu fazer um laudo para a justiça, não é necessário eu ter nível universitário. É necessário que eu tenha conhecimento naquela área em que eu vou informar. Por exemplo, técnico de segurança pode fazer um laudo de avaliação de causa de acidente do trabalho de acordo com a NR12? Claro que pode. Se ele tiver conhecimento de avaliação, afinal de contas, na imensa maioria das empresas, quem avalia a causa de um acidente de trabalho lá na empresa é o técnico de segurança. Tem muita empresa que não tem engenheiro de trabalho. Então, é o técnico que avalia, por isso ele tem que ter conhecimento de NR12, tem que ter conhecimento de causas de acidente, etc., de ergonomia, etc. e tal. Então, meus amigos, a resposta é: esta justificativa colocada na nota técnica 287 do Ministério do Trabalho, onde as pessoas que escreveram a nota técnica emitem uma opinião pessoal de que, como a ET é uma espécie de laudo, tem que ser feita por profissional de nível superior, está errado. Porque mesmo que se fosse um laudo, não há mais, desde o Código de Processo Civil de 2015, que para fazer um laudo seja obrigatoriamente um profissional de nível superior. Agora, o que está certo na nota técnica é que, embora que já existam associações no Brasil que certificam ergonomistas, etc., não existe qualquer dispositivo legal que imponha qualquer tipo de qualificação específica. Olha o que ele está escrevendo aqui. De forma que o profissional deve garantir que possua conhecimentos específicos. Frise-se que, enquanto laudo, pode inclusive gerar responsabilização profissional. Não é enquanto laudo, não, meus amigos. É enquanto qualquer coisa que eu escrever. Não importa o que eu fizer na minha vida, o que eu fizer do ponto de vista profissional, eu vou ter responsabilidade profissional por aquilo. Então,
Se eu fizer um laudo de ergonomia errado, vai gerar responsabilização à empresa e ao profissional que fez esta análise ergonômica, sendo ele portador de ensino superior ou não. Ok? Então, assim, encerramos aí ó, o nosso Responde Penteado, aguardo a colocação das pessoas, mas eu acredito que legalmente eu já justifiquei o que era necessário justificar, e sim, você Tec Segurança pode fazer a análise ergonômica do trabalho. Obrigado, pessoal, até a próxima.